Olá pessoal, tudo bem? Professora Marita de Matemática e estou aqui com vocês do 6º ano para a gente continuar nosso assunto que a gente já viu lá atrás, que é a unidade de medida de comprimento. Mas antes da gente falar de unidade de medida de comprimento, a gente vai falar também das grandezas de medidas. O que é mesmo grandeza de medidas? Lembra da história que a professora contou para vocês? Que com a história da humanidade, as coisas vão surgindo e precisaram ser padronizadas? Lembra dessa aula? Muito bem. Hoje a gente vai falar de duas grandezas de medida. A gente vai falar do comprimento e da massa. Os exercícios também vão estar relacionados com comprimento e massa. O que é massa? Professora, massa é quando eu vou lá na balança e peso? Isso mesmo, é a sua massa corporal, certo? Então, é quanto de peso tem um objeto, tem uma pessoa, um animal, certo? Muito bem. E comprimento? A gente já falou, comprimento é o quê? É a distância, a gente vai medir o quê? O quanto tem de metros, decímetros, centímetros, de um ponto ao outro, belezinha? Muito bem. Então, hoje a gente vai falar das medidas de comprimento. Professora, unidade de grandeza, comprimento e massa. Professora, eu sei que quando eu vou medir uma distância muito grande, eu uso o quilômetro, certo? Quando eu vou medir uma distância muito pequenininha, eu uso o milímetro. Mas lembra da historinha que a professora contou? Que a gente tem uma unidade chamada de padrão, porque precisou ser padronizadas as unidades de medida para que a humanidade inteira, do mundo inteiro, conseguisse conversar dentro de uma mesma medida? Muito bem. A unidade de medida padrão de comprimento é o metro, certo? Professora, mas eu tenho uma régua que as medidas é em centímetro, isso mesmo. Então, hoje a gente vai ver todas as unidades de medida, porém a gente vai focar em quilômetro, metro, centímetro e milímetro, beleza? Porque são as mais usadas pela humanidade, ok? Muito bem. E medida de massa, quais são as mais usadas? Quilo, grama e miligrama. Então, a gente vai focar nisso. Quilo, quando eu quero pesar coisas, medir a massa corporal ou a massa de coisas muito grandes. Grama é a minha unidade padrão e miligrama é quando eu quero pesar, né, medir a massa de coisas muito pequenas, ok? Para a gente poder começar a exercitar, a gente vai pensar aqui, ó. E aí, observando a lista de unidades de medida e a lista de coisas a serem medidas, qual ou quais unidades que melhor são usadas para medir a altura de uma moeda, a massa de um pacote de biscoito, a distância entre duas cidades, a massa corporal de um boi, a massa de uma moeda e a altura de uma porta? Quais será que são os melhores? Quilômetro, metro, quilograma, grama, miligrama ou milímetro? Vamos lá? Tempo para vocês anotarem.
E aí, vamos ver um por um? Vamos lá. A primeira, para medir a altura de uma moeda. A moeda não é uma coisa assim que se eu colocar vai ficar bem baixinha, bem fininha, não é verdade? Se eu colocar em cima de uma mesa não vai ficar bem fininha? Vai ficar bem pequenininha. Então, o que vai acontecer? A melhor unidade para usar para eu medir a altura de uma moeda é o milímetro, ok? Muito bem. E para eu medir a massa de um pacote de biscoito? Ai, professora, eu lembro lá quando a gente vai olhar o pacote de biscoito, tá em quê? Tá em grama, ó, eu tirei essa foto lá de casa, do pacote de biscoito que tinha lá em casa, ó. Então, 144 gramas. Então, a melhor medida para eu poder usar para fazer a medida de um pacote de biscoito, da massa de um pacote de biscoito, é a grama. Muito bem. E para a distância entre duas cidades? Bom, se eu usar o milímetro, vai me dar muito trabalho. Então, a gente usa o quilômetro, beleza? Então, guardando isso, porque é uma distância grande, então eu vou usar o quilômetro, ok? Muito bem. E o boi? A massa corporal do boi? Bom, o boi é uma coisa muito pesada. Você consegue levantar o boi? Eu não consigo, né? Então, ele é o quê? Medido em quilo. Isso também, lá no interior, também a gente às vezes usa a arroba. Só que na aula de hoje, a gente não vai focar na medida arroba, tá bom? A gente vai focar na medida quilo. Por quê? Eu estou usando como padrão a grama. Então, a partir da grama, a gente vai trabalhar com múltiplos e submúltiplos da grama, que é o quilo e o miligrama, que são as mais usadas, ok? Muito bem. Também a gente tem a massa de uma moeda. Bom, moeda é bem levinha, né? Ela quase não pesa nada, então vai ser miligrama, certo? Ah, então, professora, eu estou entendendo. Tem uma unidade padrão e a partir dessa unidade padrão a gente tem o quê? Unidades que são maiores que esse padrão, que então a gente chama de múltiplos, e unidades menores que esse padrão, que a gente chama de submúltiplos, beleza? Muito bem. Altura de uma porta, a gente vai medir em quê? Em metro. Vai ser em quilômetro? É 1 quilômetro a porta? Não, né? Só se for lá na Terra dos Gigantes. Aqui não, né? Então, a gente vai medir em metros, ok? Ah, vai ser em milímetro? Não, só se for no mundo das formiguinhas, né? Mas aqui não. Aqui pra gente a nossa porta é medida em metros, ok? Muito bem. Então, anotando aí as medidas, a professora vai dar um tempinho aí para vocês poderem copiar aqui as respostas, porque é muito importante isso na nossa vida, ok? Tempo para vocês. E aí, copiaram? Anotaram? Então, vamos continuar a nossa aula. Continuando a nossa aula, lembra que a professora falou que tem uma unidade padrão, tem múltiplos e submúltiplos? Lembram disso? Muito bem. Então, aqui a professora trouxe um quadro onde tem todas as unidades de medida de comprimento a partir do metro, tá? A partir do metro, do meu padrão metro. Lembra que eu falei que tinha unidades maiores e unidades menores? Que as unidades maiores a gente chamava de múltiplos e as unidades menores de submúltiplo. Estão lembrando? A gente acabou de falar sobre isso, né? Dentro das unidades maiores que o metro, né, os múltiplos do metro, eu tenho quilômetro, que a gente já conhece, hectômetro, que é novo e não é tão usado, é novo pra gente, né? Aqui do 6º ano, mas não é tão usado.
o decâmetro, que também é novo para a gente aqui do sexto ano, que não é tão usado. Tem o metro, que é chamado de unidade fundamental, ou seja, é o meu padrão, certo? Tem o decímetro. Opa, decímetro já entra nas unidades menores. Unidades menores são submúltiplos, não é verdade? Então, eu tenho decímetro, que ela é usada quando a gente vai falar de volume ou capacidade, tá? Mas isso é numa próxima aula. Agora, para a aula de hoje, o decímetro a gente não vai usar tanto, tá? Mas quando for falar de volume e for falar de capacidade, quando for diferenciar essa aula que vai fazer a diferença entre volume e capacidade, já vou instigar a curiosidade de vocês. Quem puder, já vai pesquisando qual a diferença de volume e capacidade que vocês vão ver, que vai aparecer a unidade de decímetro. Centímetro, que é bastante usado, porque a gente tem a régua, não tem? A régua de vocês aí não é em centímetro? Então, é um submúltiplo do metro, e o milímetro, que também é um submúltiplo do metro. Muito bem. E qual a relação que tem entre eles? Vamos lá. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, não é? Todo mundo tem isso decoradinho aí na cabeça, e a gente já vai ver o porquê. 1 metro vai ter 100 centímetros, então eu preciso de 100 centímetros para fazer 1 metro. E 1 metro tem 1000 milímetros, então eu preciso de 1000 milímetros para fazer 1 metro. Mas, professora, tá meio confuso isso. Como é que a gente vai chegar nessas conclusões? Vamos lá? Quando eu falo em submúltiplos do metro, eu tenho que pensar que eu tenho 1 metro e esse metro está tendo divisões. E eu estou considerando as partes menores desse metro, certo? Menores do que 1 metro. Então, professor, eu já sei. O nosso sistema métrico é chamado de sistema métrico decimal, que parece muito com o nosso sistema de numeração decimal. Então, a gente vai pensar de 10 em 10. Então, quer dizer que se um metro tem 100 centímetros, significa que o centímetro é 1/100º do metro, beleza? Se 1 metro tem 1000 milímetros, significa que o milímetro é 1/1000º do metro, beleza? Mas se eu tenho 1 quilômetro é igual a 1000 metros, significa que o quilômetro ele é 1000 vezes maior do que 1 metro, ok? Porque a gente está falando de múltiplos e submúltiplos. Então, com isso, a prof vai deixar essa tela aí um pouquinho para vocês poderem anotar, tá? Porque são equivalências que são bem importantes para a gente poder pensar em transformações lá na frente nas próximas aulas. Tempo para vocês copiarem. E aí, anotaram? Pensaram? Vamos pensar se na unidade de massa funciona do mesmo jeito? Vamos lá. Unidade de massa. Tem o quadro aqui. Eu tenho múltiplos e tenho submúltiplos, ok? As mais usadas são quilograma e miligrama, beleza? Mas a gente também tem hectograma, decagrama, decigrama, centigrama, que não são tão usadas no nosso dia a dia. Elas existem, mas não são usadas, porque elas são porções, né? Elas são, os submúltiplos são porções da grama, ou seja, são unidades menores do que a grama, e os múltiplos são unidades maiores do que a grama, mas os mais usadas é quilograma e miligrama. Mesma relação, ó, 1 quilograma tem 1000 gramas.
1 grama tem 1000 miligramas. Vamos ver as relações? Vamos lá. Então, quer dizer que quando eu falo que 1 grama, né, tem 1 quilo tem 1000 gramas, significa que a grama é 1 milésimo do quilo. Mas se a gente pensar lá, quando a gente falou do quilômetro do metro, significa que 1 quilograma é 1000 vezes maior do que a grama, certo? Agora, se eu falo que 1 grama é igual a 1000 miligramas, eu estou dizendo o quê? Que 1 miligrama é 1 milésimo da grama, ok? Tempo para copiar, porque isso daí são equivalências bem importantes. Tudo anotado? Podemos ir praticar? Podemos ir para a prática? Podemos praticar? Claro, eu estou até ouvindo assim, vamos professora, vamos praticar. Então vamos lá, um exercício para vocês. Emanuel instalou 2 armários de 1,60 metros. Ó, lembra que a prof falou que não é porque a gente encerrou a aula passada, multiplicação e divisão de números racionais, a gente nunca mais ia ver? Não, a gente vai ver o tempo todo agora. Então, 1,60 metros de comprimento cada um. Então, tem 2 armários que medem 1,60 cada um. Em uma parede que mede 5 metros de comprimento. Então, imagina a parede. Então, vai ter 1,60 com mais 1,60. Mas ele ainda quer colocar nessa parede uma estante de 1 metro. Será que vai dar certo? Será que vai caber? Tempo para vocês.
E aí, pessoal? Conseguiram fazer? Vamos lá. Sim, ainda sobra 80 centímetros, mas professora, está 0,8 metros. Ah, olha as equivalências. Não, e ainda falta 80 centímetros. Sim, e ainda sobra 1,40 centímetros. Não, e ainda falta 1,40 centímetros. O que será que deu? O que eu tinha que pensar? Bom, primeiro eu tenho que somar os comprimentos, né, dos armários e mais o comprimento da estante. Para caber na estante, para caber na parede de 5 metros, essa soma não pode dar mais do que 5. Pode dar 5 ou menos que 5. Pensaram desse jeito? Olha lá. Então, 2 armários e uma estante. Que cabem numa parede de 5 metros? Ah, professora, então olha aqui, a professora trouxe o raciocínio em forma de expressão. Porque não é isso que eu vou pensar, ó. Eu vou calcular quanto de comprimento que eu tenho da minha estante dos 2 armários e esse tanto de comprimento eu vou tirar da parede de 5, não é assim? Então, eu consigo escrever matematicamente uma expressão numérica. Lembra da aula que a professora Fábia deu para vocês sobre expressão numérica? Então, que a gente montou o nosso raciocínio em todos os problemas em cima de expressão? É isso aí. Então, quer dizer que eu vou fazer 2 vezes a estante de 1,60 mais 1 metro. Vamos ver como é que vai ficar? Ah, mas importante que a professora já está esquecendo de falar. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque eu primeiro preciso pensar quanto de comprimento eu tenho das estantes. Então, eu tenho que priorizar essa conta. Lembra que o parênteses na expressão faz isso? Faz com que você olhe primeiro para o que está dentro dele? Muito bem. Então, 2 vezes 1,60, 3,20, certo? Porque é só pensar 1,60 mais 1,60, tranquilinho. Mais 1 vai dar 4,20. Opa, 4,20 eu já sei que é menor do que 5. Mas o meu problema pede sim, vai sobrar ou não vai faltar. Não são essas opções que eu tenho? Sim, vai sobrar tanto, não vai faltar tanto. Não é? Tinha 4 opções assim. Então, eu preciso saber quanto vai sobrar. Por isso que eu tenho que tirar dos 5 metros da parede os 4,20 dos comprimentos ali dos armários e da estante, que vai dar 80 centímetros. Então, a resposta é sim, e ainda sobra 80 centímetros. Ai, professora, mas você está insistindo em falar 80 centímetros, mas aqui está 0,80 metros. E aí, o que seria isso? Vamos pensar junto com a prof? Olha lá. Se eu falo para vocês 0,80 metros, eu estou dizendo que o meu inteiro, ou seja, a minha unidade, está na casinha dos metros. Guardem isso, que a gente vai ter uma aula só sobre transformação de unidade de medida. Quem que viria depois do metro? É o decímetro, não é? E depois do decímetro? O centímetro. Então, eu falar 0,80 metros é a mesma coisa que eu falasse em 80 centímetros. Guardaram essa equivalência? Certo? Vamos lá. Continuando aqui, então. Mais um probleminha para vocês. Tempo para pensar.
E aí, conseguiram pensar? Vamos ler o enunciado? Cristina fará lacinhos e para isso precisa recortar. Opa, peraí, vamos pensar, eu vou ter que recortar alguma coisa, eu já posso fazer o meu pensamento de divisão. Uma peça de fita que mede 43,2 metros, certo? Em pedaços de 24 centímetros. Opa, metro e centímetro? Ai, professora, isso está confuso. Como é que eu vou pôr metro em centímetro? Então, a gente vai precisar pensar naquelas equivalências que vocês anotaram. Quantos lacinhos Cristina fará? Ela fará 280 laços? Ela fará 180 laços? Ela vai conseguir fazer 140 laços ou ela vai conseguir fazer 120 laços? Bom, a prof já falou para vocês que lá atrás, a prof já comentou com vocês que a gente não consegue pensar com unidades de medidas diferentes. Lembram disso? Lá na aula, lá no passado, certo? A gente já conversou sobre isso. E o que aconteceu aqui? Eu tenho metro e tenho centímetro. Então, pensa que o metro é maior que o centímetro, não é? Então, eu vou pegar esses 43,2 metros e vou ter que dividir em pedacinhos de 24 centímetros, certo? Como é que eu vou fazer? Eu vou usar a ideia de divisão. Mas, para eu saber quantos 24 centímetros cabem nos 43,2 metros, eu preciso pensar 43,2 metros, quantos centímetros são isso? Então, eu preciso transformar. Eu sei que 1 metro vale 100 centímetros. Então, 43,2 é só eu fazer vezes 100, porque daí eu vou descobrir os centímetros. Lembra das equivalências que vocês anotaram? Então, olha lá, precisamos transformar em centímetro. Como é que a gente transforma em centímetro? 1 metro tem 100 centímetros. Se eu fizer isso aqui vezes 100, ai, professor, eu lembro da sua aula que multiplicar por 100 é só eu deslocar a vírgula. Quantas casas? 2 casas. Então, se está aqui, eu vou deslocar 2 casas, que vai dar 4.320 centímetros. Dividido por 24 vai dar 180 pedacinhos. Tudo bem? Conseguiram entender? Perceberam que a aula lá que a gente fez de multiplicação por 100, por 10, por 1000, ou a aula de divisão por 100, por 10, por 1000, vai ajudar a gente aqui? Tá tudo ligado, a matemática não tem como a gente pensar em caixinhas separadas. É sempre tudo junto e misturado, belezinha? Muito bem, e isso facilita a nossa ideia no cálculo, tá? Muito bem, e aqui, então deu como resposta a letra B, 180 lacinhos, tudo bem? Vamos lá, mais um aí para vocês pensarem, vou ler junto com vocês. De uma lata de 2 quilos de goiabada, foram consumidos 250 gramas no primeiro dia, 200 gramas no segundo e 450 gramas no terceiro. A quantidade que sobrou na lata foi... Opa, mas professora, 2 é menor do que 250, menor do que 200. Ah, mas olha lá, 2 quilos. Qual a equivalência que eu tenho que lembrar? Que 1 quilo vale 1000 gramas. Lembram disso? O que sobrou na lata? 900 gramas? 1.100 gramas? 1.550 gramas? Ou 1.650 gramas? Vamos lá? Tempo para vocês.
E aí? Transformaram primeiro para depois ver quanto sobrou? Porque lembra, eu tenho que transformar. Se 1 quilo vale 1000 gramas, 2 quilos vai valer 2000 gramas, certo? Então, olha lá, eu tenho que transformar. Desses 2 quilos, eu vou tirar a soma dos gramas. Quem que apareceu aqui de novo? Uma expressão. Mas o que eu tenho que priorizar? Saber quanto que foram consumidos nos 3 dias e esse consumo ser tirado dos 2 quilos, não é isso? Então, eu vou ter que fazer primeiro essa soma do consumo, né? E depois tirar dos 2 quilos. Mas eu não consigo tirar grama de quilo, né? Porque se eu pensar aqui, 2 menos o 900, por exemplo, se fosse 2 menos 900, no conjunto dos números inteiros a gente ia conseguir fazer? No conjunto dos números racionais a gente ia conseguir fazer? Não, porque eu não consigo tirar 900 de 2, mas são 2 quilos. E 2 quilos valem 2000. Se eu somar todo mundo aqui, vai dar as 900 gramas. Então, 2000 menos 900, 1.100 gramas. Então, qual que é a minha resposta? Sobra nessa lata 1.100 gramas, que é a letra B. Tudo bem, pessoal? Perceberam? O que a gente tem de importante na aula de hoje? As equivalências entre as unidades de medida, certo? Quais são as equivalências? Que metro é a unidade fundamental, que centímetro e milímetro são submúltiplos, ou seja, são unidades menores do que o metro, e que o quilômetro é um múltiplo, maior do que o metro. Que na unidade de massa a gente tem a grama como unidade fundamental e a gente tem miligrama como submúltiplo, ou seja, menor do que a grama, e quilograma maior do que a minha unidade fundamental, que é a grama, ok? Que são aquelas equivalências que a professora pediu para vocês anotarem. Então, com isso, a professora deixou aqui um exemplozinho de jogo. Para quem não conseguiu ainda baixar o aplicativo, baixa lá o aplicativo. Mas esse jogo vai estar disponível lá no Classroom também, tá bom? Para vocês jogarem sobre as unidades de medida, sobre as grandezas de massa e de comprimento, beleza? Com isso, a gente encerra a aula de hoje, deixando um beijo bem grande da prof para vocês, tá bom? E dizendo que, por favor, se cuidem, fiquem em casa, porque logo, logo eu tenho muita certeza que a gente vai estar junto de novo.